Olá. Boa noite. Mais um minutinho, tá, pessoal? Até o resto da turma chegar e a gente começa. Bom, vamos lá. Boa noite a todos. Quem está chegando agora, boa noite para todo mundo. Boa noite, professor. Estar com vocês aqui de novo. O tema da aula de hoje é importantíssimo, como todos eles são, mas é um tema que eu acho muito interessante. Inclusive, é um tema muito atual. Hoje tem se discutido bastante a respeito da sepse. É um tema em alta. Meu amigo Fábio, você pode gravar a aula para a gente, por favor? Eu não tenho esse recurso ainda. Esqueci. Eu tô começando a gravar. Espero que não tenha problema. Não tem dado problema nenhum ultimamente. Certo. Muito obrigado. Valeu mesmo. Ok, nada. Vamos lá. Começando então, vou apresentar para vocês a janela. A gente vai dividir essa aula em duas partes. A primeira parte a gente vai falar sobre sepse. Todos ouvindo? Ouvindo bem? Sim, professor. Beleza. Sim, tranquilo. Show. A gente vai começar a falar sobre sepse e aí a gente vai passar para uma aula de pacientes graves, manejo de pacientes graves pela equipe de enfermagem. Não vai ser uma aula demorada, mas tem alguns pontos que eu preciso passar para vocês e preciso reforçar que são importantes nesses dois temas, mas acredito que a gente não vai passar do horário. Vou me planejar, me programar para a gente encerrar certinho às 9h30, tá bom? Vamos lá. A gente vai começar falando então sobre sepse e a mesma coisa, se vocês tiverem dúvidas, por favor, não deixem passar, perguntem para mim, tirem as dúvidas de vocês, porque é a oportunidade que vocês têm para aprender. Permitindo ainda uma galera aqui. Beleza? Todos prontos, vamos lá. Sepse então. Vamos começar pela definição do que é sepse. Eu imagino que alguns de vocês já devem ter uma ideia. Esse termo, da forma que ele é utilizado, para a gente é um pouco novo, tá? Eu lembro de ter ido em um congresso em 2018, em Aracaju, e houve uma discussão muito grande a respeito de uma atualização do termo de sepse, choque séptico, sepse grave.
A gente não vai ficar conversando muito sobre o mérito do termo, da terminologia, mas sim do que significa a sepse para o paciente, para a instituição que você trabalha e para você como profissional. Falando então sobre a sepse, ela não é simplesmente uma infecção, tá? A infecção, claro, leva à sepse, mas a sepse é uma condição específica. E é importante você entender o que que é antes de saber quais são as ações de enfermagem. A sepse ela pode ser definida, então, como resposta, essa não é minha definição, tá? É uma definição nacional. Ela pode ser definida como resposta sistêmica a uma doença infecciosa. Ela é uma causa conhecida ou não, confirmada ou provável, seja ela causada por bactérias, vírus, fungos ou protozoários. Antigamente, a definição de sepse era essa. Era uma infecção generalizada causada por bactérias, fungos, vírus ou protozoários. Mas hoje tem-se a sepse como uma resposta desregulada à infecção, levando à disfunção orgânica, que é a definição atual, tá? Então é uma infecção, mas não simplesmente uma infecção, mas ela leva à disfunção de alguns órgãos, de um e consecutivamente outros órgãos. É, e é daí que a gente começa a observar uma diferença grande de outras doenças, porque, por exemplo, numa infecção do trato urinário, por lógica, né, eu sei que eu teria alguns sintomas bem característicos de infecção do trato urinário, e a gente já discutiu isso na aula de sistema renal. Deixa eu permitir uma galera aqui que está entrando. Vocês já perceberam que eu não consigo dar continuidade no pensamento quando tem alguma interrupção. Não é um problema nenhum, tá? Inclusive, eu quero que vocês me interrompam, mas quando eu parar de falar assim, ficar em silêncio, não se assustem, é porque eu tô autorizando o pessoal aí, dando permissões para entrar, que eu não quero deixar eles muito tempo esperando aqui para não perder conteúdo. Voltando então. Bom, falando então sobre fatores de risco, coisas que podem agravar ou elevar o risco de um paciente ter sepse. Pacientes idosos geralmente têm um risco muito alto para sepse. Pacientes diabéticos também têm um risco muito elevado. Pacientes com HIV. Mas por que HIV? Porque justamente HIV é uma doença que compromete o sistema imunológico da pessoa. E vocês vão ver, conforme a aula vai evoluindo, que o sistema imunológico tem total sentido, total conexão com a sepse. É uma doença causada no sistema imunológico da pessoa, que se agrava e se espalha para o resto do corpo. Câncer, HIV, o câncer principalmente porque boa parte das medicações para tratamento de câncer, quimioterápicos, a própria radioterapia também, são muitas vezes prejudiciais para o sistema imunológico. Doenças autoimunes, claro, todas elas, em uso crônico de corticoides, pacientes também com uso crônico de corticoides têm uma deficiência do sistema imunológico. Aceitando uma galera de novo. Vamos lá. E uma coisa agora alarmante, no Brasil, a mortalidade, que no mundo, né, chega a 40% no máximo, no Brasil a gente tem uma mortalidade de 65%. Então, a cada 100 pessoas, entre 6 e 7, desculpa, entre 60 e 70 dessas 100 que tiveram sepse vão vir a óbito. Infelizmente, boa parte dessas pessoas estão em instituições públicas de saúde. Isso é muito ruim, porque a sepse ela é uma junção de tecnologia dura, que é nada mais, nada menos do que medicação, equipamento para monitoração e outras coisas, mas boa parte do manejo, do tratamento, da prevenção da sepse vem da técnica do profissional, da enfermagem, da medicina, fisioterapia, entre outros. Então, não dá para dizer que a falta de recursos físicos, recursos mecânicos é a principal causa para esse índice de mortalidade aumentada aqui no Brasil, mas também a falta de educação profissional, a falta de técnica de muitos profissionais hoje,
E eu falo de profissões aí em geral, isso não só eu falo, mas vários estudos vocês vão ver que dizem que o conhecimento diminuído, o menor conhecimento a respeito das causas, da etiologia e tudo sobre a sepse eleva, sim, esse índice de mortalidade, porque é uma doença que precisa de reação imediata. É uma doença grave com alto índice de mortalidade, 65%, muito alto. Com certeza alguém já conheceu alguém que faleceu, ou parente que veio a falecer, amigo, por causa da sepse. Muitas vezes a gente encontra relatos de infecção generalizada ou falência múltipla dos órgãos, tudo isso é relacionado à sepse, tá bom? Essas causas. Falando então sobre, ainda um pouco sobre a definição da sepse, algumas coisas, alguns fatores, eles são fundamentais para identificar o início da sepse. E aí a gente tem uma atuação da enfermagem e uma atuação do médico nessa identificação. Claro que a enfermagem vai sempre pegar o comecinho, o início da, da doença, né, dos primeiros sinais e sintomas, e é importante que o enfermeiro, o técnico de enfermagem estejam preparados para identificar, mas a primeira forma de identificação é através dos sinais vitais do paciente. E aí eu vou ter, por exemplo, na CIRS, que é esse protocolo, que é esse termo que diz para mim uma série de fatores que podem identificar, me ajudam a identificar a sepse. Eu tenho um deles só, que é o leucograma, que vai depender, claro, de um exame laboratorial, mas os outros eu consigo identificar no paciente. Por exemplo, acabei de receber o plantão de manhã cedo, às 7 horas da manhã, fui visitar meu paciente, ele estava com a frequência cardíaca acima de 90 batimentos por minuto, vamos dizer aí 120 batimentos, e aí eu queria ouvir de alguém aqui da turma qual que é a terminologia para isso, rapidinho, porque eu sei que vocês sabem de cabeça aí. Taquicárdico. Exato, paciente taquicárdico, 120 batimentos por minuto, frequência respiratória acima de 20, então esse paciente está como? Como? Taquipneico. Ele pode estar taquidispneico também, tá, pessoal? Com uma frequência maior e com dificuldade também para respirar, então taquidispneico. Temperatura axial acima de 38 graus Celsius ou inferior a 36. E aí a gente tem um paciente que está em que tipo de condição? Hipotermia. Hipertermia, né? Ou hipotermia. Beleza. Hipotermia. Isso aí. E aí eu tenho também, né, esses critérios laboratoriais, aqui no caso o leucograma, o paciente ele pode estar com alteração acima dos valores de referência ou abaixo também, por exemplo, quando a infecção inicial é causada por gram-negativos. Alguém está com o microfone aberto, está atrapalhando um pouquinho porque está muito alto o ruído, tá? Aí, valeu. Então ele pode estar com valores acima ou abaixo, é mais comum acima, né? Então, uma leucocitose são leucócitos acima do normal, ou abaixo do normal, quando o paciente, por exemplo, é infectado por bactérias gram-negativas, aí, abaixo de 4.000, uma leucopenia, tá? Então, esses aí são os primeiros parâmetros para identificar. Tem outros? Tem, claro, vou mostrar para vocês. Mas esses são os primeiros quando a gente fala de sinais vitais. Mas você foi conversar com o paciente e ele está muito sonolento, está estranho demais, porque geralmente é um paciente que naquele horário está acordado, está conversando com você, mas é um paciente que está rebaixadíssimo, você quer acordar ele, quer falar com ele, ele não está te respondendo, ou a resposta dele é confusa, ou você simples para ele te responder, você precisa cutucar, você precisa causar estímulo de dor. Aí você já sabe que o paciente está com Glasgow abaixo de 15, alteração no nível de consciência, tá? Também é um outro critério. Mas em SIRS, por exemplo, só esses sinais vitais alterados aí já são suficientes para dizer que o paciente está iniciando sepse. A CIS, né, a resposta inflamatória sistêmica, diz para mim que o paciente está inflamado. Então,
é um paciente que, além da infecção, ele já produz uma resposta àquela infecção, e essa resposta pode levar à disfunção de múltiplos órgãos. Vamos lá. Quais são, então, os principais focos? Porque quando a gente fala de infecção, a infecção ela tem um foco, ela inicia em algum lugar porque tem uma porta de entrada, né? A gente já conversou aqui sobre vários sistemas do organismo, sobre a anatomia do corpo humano, em diversas aulas. Por exemplo, quando o paciente tem uma pneumonia, e aí pode ser uma pneumonia comunitária ou nosocomial, e vocês sabem a diferença de comunitária para nosocomial? Não. Não. Pneumonia comunitária é aquela adquirida na comunidade, na casa do paciente, do lado de fora do hospital. Veio para o hospital com sinais de pneumonia. Foi diagnosticado na entrada, na recepção, ali no primeiro dia de internação. É uma pneumonia que se iniciou fora do hospital. Mas existem as pneumonias, e a maior causa de pneumonia hoje é a pneumonia intra-hospitalar, dentro do hospital, que se inicia ali depois de 3 dias de internação, pneumonia nosocomial. É aquela pneumonia que começa dentro do hospital, na internação do paciente. Então, ele internou por causa de uma ITU, internou porque quebrou a perna, foi fratura, e aí ele está internado porque passou por um procedimento cirúrgico e começa a apresentar agora secreção, tosse, de saturação, de espineia, paciente que adquiriu pneumonia nosocomial. Essa pneumonia, tanto a comunitária como a nosocomial, pode ser, sim, um foco para sepse, né? É um início de uma infecção, e essa infecção pode acabar afetando outros sistemas do corpo humano. ITU também, e aí está por ordem de importância mesmo, viu, pessoal? A primeira é pulmonar, a segunda ITU, infecção do trato urinário, e aí eu coloquei um esqueminha interessante para vocês, por quê? Paciente idoso, né, que é um público principal lá no Hospital Adventista Silvestre, que é onde eu trabalho, a gente vê muito isso acontecer, então vocês já devem imaginar que lá o protocolo para sepsia é bem rigoroso. O paciente idoso, ele tende a fazer muita bacteriúria. Então, o paciente que já tem bastante bactéria na urina, o exame laboratorial já identifica isso logo. Mas essa bacteriúria ela pode causar uma pielonefrite, o paciente pode ter uma infecção agora dos rins mesmo, e dos rins pode passar então para a corrente sanguínea, afetando outros órgãos do corpo humano. Então ele já pode ter uma sepse causada por uma ITU. Então tem uma sequência. Inicia-se alguma parte do corpo humano e aí começa a afetar outras partes que antes não estavam afetadas. Isso é muito comum. Daniel, Oi, pode falar. já que você, não sei se tem muito a ver com a sepse, mas já que você tocou nesse assunto da pneumonia, Uhum, eu queria colocar um caso aqui, um cardiologista conhecido, ele, depois da segunda dose de vacinação já, ele pegou o Covid. uhum, Tá? Ficou internado, mas não foi entubado. uhum, Daí, ele ficou, acho que um mês hospitalizado, mas não foi entubado. E aí ele contraiu pneumonia, né? uhum, E uhum, trombose. uhum. Ele como médico cardiologista. Então, eu queria saber a tua opinião a respeito disso, porque eu acho assim meio curioso. Uhum. Você levantou uma situação interessante, porque, inclusive, abre um momento para eu fazer uma pergunta para vocês. Vou te responder sua pergunta com outra pergunta. E aí, não se preocupem, pessoal, se vocês não souberem responder, tá? Mas eu queria que vocês raciocinassem agora. Covid, o coronavírus, um vírus, assim como tantos outros que causam doenças no corpo humano, ele pode causar sepse? O paciente pode morrer de sepse causada pelo coronavírus? Sim, Eu acho sim, que eu acho que sim. Alguém pensa o contrário? Não? Exato. Vírus e bactérias, em geral, causam sim sepse. O paciente pode vir a morrer de sepse, um, causada, com o foco principal pulmonar,
proveniente de um Covid-19, da doença, do coronavírus. Professor, Então é professor comum. Daniel, Pode falar. desculpa, tem algumas pessoas aí que, na verdade, trabalham no comércio, estão chegando agora, poderia liberar, por Claro, favor? claro. Eu não vi, eu não sabia que tinha Eduardo, Juana, tem um solicitação. pessoal ainda aí que... Muito obrigado. Eu que agradeço. Então, a minha curiosidade foi pelo seguinte: ele já tinha falado que poderia obter a pneumonia pela Uhum. intubação, né, pela bactéria. Sim, isso. Então, não foi o caso, porque ele não foi intubado. Uhum. Mas mesmo assim, ele contraiu a pneumonia e ainda trombose. Eu Uhum. achei que faltou fisioterapia, alguma coisa, não sei. Mas a trombose não é pela questão do repouso, dele ficar muito tempo deitado, sem a movimentação? Não tem que Isso que tomar um vocês, anticoagulante? isso que vocês estão falando, a falta de mobilização do paciente, a intubação, são fatores que causam, e são os principais fatores que causam essas condições, mas não são os únicos, tá? A infecção também é uma causa de trombose, é uma causa importante de trombose, tá? A trombose tem vários fatores interligados, mas um dos principais é a mobilização. O paciente com baixa mobilidade num leito de hospital por muito tempo, ele tem um risco aumentadíssimo para trombose, mas aí você adiciona aí também uma infecção, você já eleva ainda mais. O paciente, quando ele fica muito tempo acamado, ele tem que tomar anticoagulante para que ele não tenha uma trombose. Não necessariamente. Ele pode usar outras estratégias. Paciente que fica acamado, mas consegue fazer um certo. Por exemplo, né? Agora a gente vai falar da realidade do Sistema Único de Saúde. Muitos hospitais hoje em dia sem recurso. Eu não tenho anticoagulante em quantidade para todos os pacientes que estão internados. Por exemplo, em uma enfermaria de ortopedia aí, se eu consigo fazer uma fisioterapia de qualidade com aquele paciente. Não, paciente acamado sem nenhum tipo de. Pronto. Sem fisioterapia. Eu ainda sem nada, sem nenhum movimento. Ele é acamado mesmo. Pronto. Nesse paciente, a melhor estratégia realmente vai ser a administração de anticoagulante. Mas eu ainda tenho outros hospitais com mais recursos que conseguem, por exemplo, um compressor de membros inferiores. Eu não preciso administrar para aquele paciente apenas o anticoagulante, que vai que o paciente já tem uma condição que impede de usar, que não é o ideal, não é indicação para uso de anticoagulante. Por exemplo, um acidente vascular encefálico hemorrágico. O paciente está ali no leito, eu não posso utilizar anticoagulante para aquele paciente, mas eu ainda tenho a estratégia, mesmo que ele não se movimente, de utilizar um compressor de membros inferiores. Infelizmente, não é a realidade de todos os hospitais, mas é uma das estratégias que existe. É só para vocês não se prenderem muito nesse fator anticoagulante. Não, então, no caso dele, eu achei muito curioso, justamente por ele ser um cardiologista, estar consciente. Né, não estava entubado. Então, assim, ele poderia pedir uma fisioterapia, ele poderia usar a meia, ele poderia, né, no caso do anticoagulante, não sei, de repente saúde não poderia. Mas eu achei muito curioso ele desenvolver. Então, eu acredito que seja essa forma que você falou mesmo, uma infecção. Pois para vocês terem uma ideia, né? A gente desenvolve esse tipo de doença, essas condições em casa mesmo, né? Ainda mais pensando agora no hospital, que é um ambiente totalmente diferente e oferece outros riscos também. A gente tem que pensar em tudo. O hospital que ele estava era muito bom, não era hospital público, então, quer dizer... Também tem uma outra coisa, Camila, tem a questão da ética, entendeu? Ele está lá não como médico, ele está lá como paciente. Então, amiga, eu sei, mas para morrer ele não tá, não. Então ele iria pedir, sim. Não, mas ele pode até pedir. E o profissional que está fazendo a prescrição dele não dá. Erro. Pode causar morte? Pode, mas erro humano está cheio por aí, né? Exatamente. A gente vai, inclusive, falar daqui a pouquinho sobre o erro, né, a negligência, a imperícia, a imprudência, porque essas coisas são muito evidentes quando a gente vai falar de sepse e paciente grave. Eu acho que é o ponto alto assim para conversar sobre esse assunto também.
Mas só para terminar essa questão da sepse, o paciente, então, ele já, por exemplo, né, ainda falando sobre foco cutâneo, lembra quando a gente conversou sobre LPP, sobre sistema tegumentar, e eu falei para vocês, vocês já ouviram falar de paciente que morreu por causa de lesão por pressão? É raro a gente ouvir falar disso. A gente acaba sabendo uma hora ou outra, mas o paciente geralmente morre, vem a óbito por causa de uma infecção que a porta de entrada, que o foco infeccioso foi a lesão. E eu já vi isso acontecer várias vezes. O paciente estava ali, vamos supor, paraplégico, então paciente jovem, tem certa mobilidade, só não consegue sair do leito sozinho, mas tem uma lesão. E era a única condição desse paciente. Ele não tinha pneumonia, não tinha diabetes, mas tinha uma lesão por pressão devido à baixa mobilidade em casa e falta da sensibilidade, tudo. Aquela lesão infeccionou, o paciente começou a apresentar sinais de infecção e não foi assistido, em pouco tempo desenvolveu sepse e veio a falecer. Não era um paciente que estava em ambiente de CTI, então não tinha aquela assistência de enfermagem do CTI, de 2 em 2 horas coletados sinais vitais e tudo, então veio a falecer. Isso aí acontece muito, de forma assim, bem frequente em diversos hospitais, de nível mais baixo a nível mais alto. É muito comum. É o calcanhar de Aquiles da assistência da saúde. Então, erisipela também, alguns já devem ter ouvido falar, uma doença onde bactérias entram, né, através de uma pequena lesão, ferida, para o tecido subcutâneo ali, infeccionam aquela área do corpo humano, da pele, geralmente acontece nas pernas. Também é um foco um foco infeccioso que leva a sepse muito comumente. Diabéticos, em especial, são pacientes que desenvolvem lesões, e essas lesões tendem a causar infecções mais generalizadas, entre tantos outros focos que podem acontecer, né? Aí quando a gente fala desses tantos focos de infecção, eu tenho que lembrar, deixa eu ver se tem gente pedindo para entrar, não. Eu tenho que lembrar que o paciente, eu não cheguei a perguntar para vocês, mas só para confirmar, vocês estão conseguindo acompanhar os slides? Está aparecendo para vocês, né? Para mim não tá não, professor. Para mim parou no que é. Tá aparecendo agora que você mudou. Agora Tá aparecendo sim, tranquilo. Peraí. Pra mim tá ok. Também tá ok. De repente, a configuração da tela que a pessoa está, a própria pessoa que está assistindo que tem que mudar a configuração da tela, onde tem aquelas figurinhas aqui do lado. Deixa eu reiniciar a apresentação, peraí. Pronto, vocês estão conseguindo ver a apresentação agora? Sim. Beleza? Bom, só recapitulando, a gente passou pela definição, ok? Fomos falar um pouquinho sobre os sinais vitais e os primeiros achados quando a sepse começa, os sinais de sepse, focos da sepse, a gente está conversando agora. Vocês estão conseguindo acompanhar a apresentação? Está mudando para vocês? Não tá? Agora vocês não estão nem me ouvindo mais. Agora sim, tá no meio. Tá. Beleza. Dando para ver se... Beleza. Vamos lá. Então, vários focos de infecção que podem gerar sepse. E aí, o paciente ele tem ali... Você identificou os sinais. Eu queria colocar uma situação para vocês, né? Vocês identificaram os sinais, o paciente está com frequência respiratória elevada, frequência cardíaca elevada, desaturou, nível de consciência caiu, do nada, isso foi muito rápido. Você viu que o paciente que era traqueostomizado está ali agora com bastante secreção, a secreção purulenta, fez febre com você. E aí, com todas essas informações bem claras na sua frente, o paciente já está desidratado, está com todos os sinais positivos. Isso já dá para... A gente tem como declarar que isso é uma sepse? Essa é a pergunta que eu queria fazer para vocês. A sepse, ela só começa quando eu tenho disfunção orgânica, tá? É bom deixar isso claro. O paciente pode ter uma infecção muito grave, ele pode ter sinais exacerbados da infecção, mas eu só tenho sepse quando tenho disfunção orgânica. O que seria, então, disfunção orgânica? A gente define se o paciente tem ou não essa disfunção de alguns órgãos através de uma escala chamada Quick-SOFA.
O score de SOFA, a escala de SOFA, ela é bem complexa, é grandona. Então, nem Quick SOFA vale muito para o conhecimento de vocês agora. É mais um bônus mesmo. Vocês precisam saber como classificar, mas isso não vai ser solicitado de vocês na assistência mesmo, tá? O paciente que ele apresenta, por exemplo, Glasgow abaixo de 15, a alteração do nível de consciência, raciocinem agora. Se o foco é renal e o paciente começa a apresentar alteração de nível de consciência, que novo sistema do corpo humano agora da anatomia eu estou afetando com essa infecção? Neurológico. Exatamente. Então eu já tenho várias áreas do corpo afetadas e com já disfunção. Se eu tenho então alteração no nível de consciência, o paciente está sonolento, está com a fala confusa, está dislálico, ou responde apenas a estímulos, já tem o Glasgow menor que 15, frequência respiratória alterada, mas o paciente também está ali desaturando, também é uma disfunção do pulmão. O paciente também está com pressão arterial sistólica abaixo de 100 milímetros de mercúrio, já é outro sinal de disfunção, claro. Agora falando sobre o sistema cardiológico. Então, tem vários cardiorrespiratório. Então, tem vários sinais que me dizem quando o paciente está com disfunção orgânica. Então, a partir desses sinais estabelecidos, né, eu tenho 3 sinais, eu já posso dizer que o paciente está com sepse. E aí, o que tem que se fazer quando o paciente está com sepse? Primeiro, para que vocês entendam, agora falando diretamente para técnicos de enfermagem, os sinais vitais, o controle dos sinais vitais é fundamental. E, às vezes, um protocolo de sepse é iniciado por causa de uma leitura inadequada dos sinais vitais. E aí você tem, quando a gente fala de uma doença que é grave e tem que ter uma resposta rápida, eu quero que vocês entendam. O paciente que apresenta sinais alterados, indicativos para sepse, toda a equipe do setor, pelo menos, tem que se mobilizar imediatamente para atender o paciente. E aí, se você detecta, por exemplo, foi fazer a leitura dos sinais vitais e confundiu ali a frequência cardíaca com frequência respiratória na hora de registrar. E aí você fala que o paciente está fazendo uma frequência respiratória de 54, e aí ele não estava dessa forma, e aí você vai ver a temperatura axial do paciente, não dá o tempo de fazer a leitura direito, você vê que o paciente está fazendo 33 de temperatura axilar, e isso acontece, tá, pessoal? Principalmente em monitorização não invasiva, aquela do monitor que a gente tem no paciente no CTI, aquela monitorização eletrônica do paciente mesmo, eu tenho às vezes muitos problemas de propriamente da leitura. O termômetro não está bem posicionado na axila do paciente, saiu, eu posso ter uma leitura de hipotermia. Então, essas leituras erradas podem dizer para mim que o paciente está em sepse, mas na realidade ele não está. Então, você mobiliza a equipe desnecessariamente. Mas você também pode não mobilizar quando precisa. Você pode não iniciar porque não detectou esses sinais. Você vai ter ali na sua mão frequência cardíaca aumentada, frequência respiratória aumentada, temperatura abaixo ou acima do limite, acima de 38, abaixo de 34. Eu tenho esses dados na minha mão, mas eu não transformo isso em protocolo de sepse, eu não transfiro isso para o resto da equipe. Eu não passo, então, não tem como iniciar o protocolo, não consigo fazer o que a gente chama de pacote da primeira hora, e aí, a cada hora que passa, o meu paciente vai ter um índice de sobrevivência muito, muito menor, porque é uma doença que leva a óbito em questão de horas, tá? Então, quando a gente fala de pacote da primeira hora, eu me refiro especificamente à administração de cristalóide. O médico, ele recebe ali os sinais vitais que o técnico identificou alterados. O médico, ele tem a obrigação, pelo protocolo hospitalar, de iniciar a administração de cristalóide, aí a gente fala de soro fisiológico 0,9%, ringue simples, ringue lactato, e aí é importante que o médico siga a prescrição de 30 ml por quilo de peso do paciente em meia hora. Então, não é iniciar até meia hora, é correr rápido mesmo. E aí, por que isso é importante vocês saberem?
às vezes o que a gente vê na assistência de enfermagem não é ignorância, mas é não dar atenção devida ao protocolo de sepse. O médico fala, inicia aí um soro fisiológico para esse paciente. O técnico vai na maior calma, termina de fazer a evolução dele, de anotar sinais vitais, fazer o pedido na farmácia, vai lá buscar na farmácia ou vai buscar no armário, dependendo do hospital que tiver, prepara o circuito e tudo, e ali depois ele vai buscar uma equipe. Galera, isso é grave. A equipe tem que se mobilizar de forma emergencial. O paciente iniciou o protocolo de sepse, tem que correr. E não é iniciar depois, inicia em meia hora, não, é iniciar agora. Para o que está fazendo, monta um equipe, monta o soro fisiológico, monta o ringer, veja o que vai precisar, se são 1.000 ml, se são 600 ml, se é 1.500 ml de soro ou de ringer, o que o médico vai querer. Não aguarde outras coletas de exame, não, você tem que iniciar isso, prepara a sua medicação e já instala logo no paciente. Não tem, é difícil, o paciente não vai ter acesso venoso, tem que preparar o acesso venoso imediatamente, mesmo que ele não tivesse necessidade antes. Faz o acesso venoso, prepara tudo, instala o soro para ele fazer a reposição volêmica, faz aquele primeiro impacto para justamente o paciente que já está ficando hipotenso, para tentar elevar um pouquinho a pressão dele também com essa administração de volume para ele. E quando a gente fala de 30 ml por quilo, faça as contas aí, isso geralmente para o paciente adulto é uma quantidade elevada de volume, tá? Então a gente faz essa quantidade de volume para o paciente, corre rapidão, abre o soro ali no máximo, abre e faz o soro ali para o paciente bem rápido. O médico já vai prescrever também um antibiótico de amplo espectro, porque não dá tempo de fazer uma cultura. Meu paciente tem ali vamos supor, eu sei que o foco é pulmonar, o paciente estava entubado, apresentou, então já tem um histórico de cultura naquele tubo, eu sei que está colonizado, mas agora ele apresenta esses sinais, eu posso fazer uma azitromicina. O foco é cutâneo, posso fazer a ceftriaxona, que pega bem também, e entre outros antibióticos, mas é importante. O antibiótico a gente tem na cabeça às vezes que só depois de 2 dias, 3 dias que vai começar a fazer efeito. Não, galera, isso aí você tem que fazer imediatamente. Aí você tem que tratar o antibiótico como se fosse uma droga vasoativa que você começa rápido para o paciente não chocar, não morrer. O antibiótico, então, é urgente nessa situação. Quando o médico pedir para fazer, tem que fazer na hora, é a sua prioridade, o volume, o antibiótico que você vai fazer, e correr rápido ali também, não precisa necessariamente correr rápido, mas correr na vazão prescrita. E o médico geralmente não sempre, porque já é um padrão, né, de solicitação, vai pedir uma droga vasoativa, vai ser uma noradrenalina, vasopressina, dobutamina, o que o hospital tiver disponível, porque o paciente que vai começar a fazer hipotensão severa, tá? Isso é um sinal de disfunção orgânica. Outros exames laboratoriais também fazem parte desse pacote da primeira hora. O médico vai pedir, o laboratório vai coletar, ou você vai coletar, depende do hospital que tiver. Isso tudo tem que ser feito na primeira hora. O atraso na administração de medicações, de volume, o atraso na coleta do exame vai ter relação direta com a sobrevivência daquele paciente. Isso é prioridade do técnico de enfermagem. Pessoal, isso ficou bem claro para vocês? Daniel, uma pergunta, por favor. Sim. Qual a diferença para o paciente, tá, do soro a 9%, a 0,9% ou do ringer lactado? Olha, qual é a diferença de ação de um e de outro? Quando a gente fala de diferença mesmo no sistema, na circulação do paciente, o que ele vai absorver, pH e tudo isso, de diferença agora, nesse momento, não vai fazer diferença para o paciente, tá? O ringer lactato, o ringer simples, é um cristalóide que vai ter vários elementos na sua composição, mas se o paciente tiver alguma alteração de potássio, alteração de sódio, magnésio, outras coisas, talvez o ringer simples, o ringer lactato não seja o mais indicado. Geralmente o soro ringer lactato não é indicado. Um paciente que já tem alteração de sódio também eu posso não ter uma indicação ideal de soro fisiológico a 0,9%.
Mas nesse momento não vai fazer diferença. A minha prioridade é fazer volume para o paciente, tá? O médico vai solicitar na hora um ou outro, mas você vai dar preferência, ele vai dar preferência para o que tiver mais disponível no momento. Mas a gente pode discutir depois sobre as diferenças entre um e outro. São diferenças grandes, mas o que eu quero deixar bem claro para vocês é que nesse momento que o objetivo da equipe mesmo é fazer volume para o paciente, tá? Mas é uma ampla discussão. Tem suas indicações, tem momento certo para utilizar. Dependendo da doença que o paciente já possui ou das comorbidades dele, você vai preferir um ou outro, mas isso aí é uma discussão que a gente precisa ter em um outro momento para deixar bem claro para vocês o que é preciso. Eu vou até deixar anotado aqui para a gente discutir futuramente em uma outra aula, tá? Mas assim, ficou bem claro para vocês, porque esse é um assunto importantíssimo e é um dos focos de falha na assistência, o atraso na administração dessas medicações, do volume, da aferição de sinais vitais. Isso ficou claro para vocês? Alguém tem alguma dúvida sobre essa rotina? Não. Beleza então. Tranquilo, Vitor. Show. Desculpa, Daniel. Beleza. A gente encerra aqui então, não vai encerrar, mas a gente vai transferir agora nossa atenção para o paciente grave e o que gira em torno da assistência ao paciente grave. Eu vou mudar de slide agora, mas a gente ainda vai voltar a falar, vai remeter a esse assunto de sepse e controle de sinais vitais de pacientes com sepse, tá? E aí, se vocês tiverem qualquer dúvida sobre esse assunto, quando a gente estiver falando de paciente grave, é totalmente cabível, tá? Vocês podem perguntar, podem voltar a esse assunto aqui que a gente vai conversar. Inclusive, eu acho que está incluso no assunto a diferença entre o soro Ringer e o soro fisiológico. Deixa eu mudar aqui a apresentação para vocês. Confirmem aí, por favor, se mudou a apresentação para vocês e se vocês estão vendo a mudança nos slides. Sim. Beleza, Então, vamos lá. Show. Assistência de enfermagem na terapia intensiva ou, digamos, na emergência, mas o foco aqui dessa apresentação é o paciente grave. Vocês vão ver que a gente vai chegar no momento que vai iniciar o assunto de sepse, mas eu vou simplesmente pular, porque... Peraí, deixa eu aceitar. Porque a gente já tratou desse assunto. Vai ter uma coisa ou outra que eu vou querer mostrar para vocês, que é um negócio legal para memorizar algumas informações, mas chegando no assunto sepsis, a gente só vai passar bem por cima mesmo, que já conversamos sobre isso, para não atrasar a aula. Então, quando eu tenho um paciente grave, vamos supor um paciente que acabou de ter uma sepse, já consegui fazer o manejo, já consegui instalar todas as medicações, fazer tudo que eu preciso fazer para aquele paciente, só que ele já está inconsciente, ficou hipotenso, não tem mobilidade nenhuma. Quais são qual é a atenção principal que eu preciso ter com esse paciente? Bom, é uma série de fatores que eu preciso dominar quando eu entro no assunto de paciente crítico, tá? O paciente naquela condição, ele tem uma série de demandas que o profissional precisa atender. Por exemplo, isso vocês já ouviram falar várias vezes, vou repetir, manter cabeceira no mínimo em 30 graus, tá? A gente vai ter uma aula prática mais para frente e eu vou mostrar para vocês o que é, na real, esses 30 graus. Porque às vezes só falar 30 graus é um pouco difícil de visualizar, né? Idealizar, na verdade. Mas eu vou mostrar para vocês o que é, então não se preocupem. Observar, desculpem aí a falta do R, observar a frequência e padrão respiratório do paciente. Entre tantos outros sinais vitais, tá? Utilizar cânula de Guedel quando houver paralisia da língua, isso aí já é uma prescrição médica, geralmente o enfermeiro vai fazer, mas o técnico precisa ficar atento ao uso desses tipos de dispositivo, manter VAS livres de secreções, aspirando sempre que necessário e proporcionar oxigenoterapia adequada. Então, quando a gente fala de vias aéreas superiores, são uma série de dispositivos que podem estar instalados ali e eu preciso ficar atento a sinais de obstrução, como nós já conversamos anteriormente. Na época que a gente conversou sobre sistema respiratório, quando a gente fala de pacientes que têm essa demanda de aspiração, geralmente são pacientes inconscientes, pacientes em estado crítico, tá?
de saúde. Auxiliar na intubação orotraqueal e manter a observação contínua no funcionamento de respiradores. Quando essa aula que eu estou mostrando para vocês não é de autoria minha, então eu só vou fazer uma correção aqui em um termo para vocês, inclusive vou fazer, antes de postar de novo, repostar o bundle de conteúdo para vocês. Agora, inclusive agora eu tenho acesso à plataforma, então eu vou pessoalmente postar tudo lá para vocês, tá? Livro, conteúdo, artigo, tudo já está separadinho, eu vou postar para vocês no final da aula. Eu vou corrigir isso nessa aula. Intubação, tá? É com I. Intubação e intubação são diferentes, tá? Não são termos errados, mas são procedimentos diferentes. O paciente que está intubado com I, essa intubação, a gente fala de um procedimento mais invasivo, então auxiliar na intubação orotraqueal e manter observação contínua no funcionamento de respiradores. Eu posso auxiliar na intubação ou na intubação, tá? Nos dois. Mas quando a gente fala de funcionamento de respiradores, geralmente é associada a intubação com I. Então, você não precisa dominar o manuseio, a utilização do respirador, do ventilador mecânico, né, como a gente conhece, mas você precisa saber que falhas no funcionamento podem causar a morte e o óbito do paciente em segundos, então você tem que ficar atento a alarme, vazamentos, ruídos estranhos no sistema, entre outras coisas, tá? E aí, geralmente, isso vai refletir em sinais vitais. Só que você, como técnico excelente que você não vai esperar chegar às alterações de sinais vitais antes de acionar a equipe. Percebeu alguma irregularidade nesses dispositivos de ventilação invasiva? Vai entrar em contato imediatamente com a equipe médica, com a equipe de enfermagem do setor, quem tiver disponível ali na hora, para avisar que o paciente tem uma alteração ali no sistema e está alarmando, tem alguma coisa errada, a gente precisa saber o que está acontecendo. Avaliação constante no nível de consciência, isso aqui eu nem preciso falar, isso aí é necessário. Obrigação, na verdade, do profissional, ele tem que dominar essa... ninguém pediu autorização, achei que tivesse pedido. Ele tem que dominar essa avaliação de sinais vitais, ela tem que ser constante, tá? E estar atento também a essas alterações. E atender às necessidades nutricionais do paciente. O que acontece muitas vezes o paciente recusa a nutrição que chegou para ele, porque geralmente o técnico que vai fazer a nutrição, administrar a nutrição para o paciente, ele recusou e não houve a comunicação. A nutrição do hospital, o serviço de nutrição e dietética, acha que aquele alimento foi, mas o técnico, quando viu que o paciente recusou, simplesmente descartou e não relatou. Isso tem que ficar relatado porque a nutrição tem impacto direto na reabilitação do paciente, tá bom? Então, observar sinais de bexigoma para evitar ITU, manter a integridade cutânea, aí é um outro trabalho também que acaba sendo muito pesado para o técnico, ficar trocando o paciente de decúbito o tempo todo, inspecionar a integridade cutânea, isso é importantíssimo, então acaba tomando bastante tempo da assistência do técnico em si, mas é uma coisa importantíssima, tá? A cada 2 horas tem que ser feita a mudança de decúbito, impreterivelmente. De noite, o paciente que não tem risco elevadíssimo para lesão, você pode estender esse prazo para cada 4 horas. Não é o que está recomendado no consenso, né, e nas regras do hospital, no protocolo hospitalar, mas a gente pode fazer isso porque eu tenho respaldo na literatura. Agora vamos falar um pouquinho sobre choque. O choque é uma condição que o suprimento sanguíneo para células é insuficiente. E aí isso pode ser causado por diversos outros fatores, né? Para fornecer oxigênio e nutrientes destinados ao funcionamento dos órgãos vitais e da função celular. Em especial, choque cardiogênico, ou choque hipovolêmico, né? Quando eu tenho ali perda de sangue, desidratação do paciente, perda de sangue, eu não tenho como levar, porque se eu entendo, se o sangue é o meio de transporte dos nutrientes, do oxigênio para a célula-alvo, para o órgão, para o pulmão, para o cérebro, se eu tenho esse meio de transporte em baixa quantidade, e aí eu posso ter, por exemplo, um baixo volume, ou eu posso ter simplesmente um choque cardiogênico em que o paciente não consegue, o coração ele não consegue levar, não consegue bombear de forma eficaz, então o sangue acaba ficando congestionado. Pense aí numa autopista, numa Avenida Brasil da vida.
eu posso ter eu tenho um profissional que ele sai de casa e precisa chegar ao trabalho. Ele sai de Campo Grande e precisa chegar ali, vamos supor, ao centro do Rio de Janeiro. Tá congestionadíssimo, 5 horas da tarde, todo mundo nesse vai e vem, 6 horas, vamos supor. Tá tudo congestionado, ele não vai conseguir chegar no objetivo dele. E aí eu faço uma alusão à circulação. Se eu não consigo levar esse profissional de um lado para o outro, ele não vai conseguir trabalhar, então não consigo levar nutriente para o meu órgão, o órgão alvo, e aí como a gente fala de sangue, são todos os órgãos ao mesmo tempo, então vou ter ali rebaixamento súbito do paciente causado por esse choque. E eu também posso ter baixo número de profissionais aí na pista, a pista está vazia, não tem ninguém para ir trabalhar, e seria alusão ao choque hipovolêmico. Não tem o volume de sangue suficiente para levar nutrientes para o órgão. Isso tudo se resume em não consigo nutrir o órgão-alvo, e ele vai morrer. Então, com a perda, com a morte cerebral, encefálica, morte pulmonar, digamos assim, eu tenho consecutivamente o óbito do paciente por completo, do paciente agora da pessoa. O choque hipovolêmico é um dos tantos choques que existem, é esse que eu falei para vocês, em que o volume intravascular é diminuído, o volume de sangue diminuído, e aí no choque hipovolêmico é importante vocês lembrarem que geralmente está associado à hemorragia, essa hemorragia pode ser interna ou externa, mas eu tenho pouco sangue no paciente. Ele precisa imediatamente de reposição volêmica para manter a pressão adequada, mas ele também vai precisar de reposição de hemocomponentes, de sangue em geral. Eu não tenho, então, eu vou ter uma redução do retorno venoso ao coração, enchimento ventricular inadequado, insuficiente, queda do volume sanguíneo ejetado pelo coração. Isso tudo tem uma lógica muito grande, né? É bem óbvio no paciente que não tem o volume sanguíneo adequado. Então, eu vou ter aí uma série de alterações nos sinais vitais do paciente. Inicialmente, no choque hipovolêmico, eu sempre vejo alteração de frequência cardíaca. O paciente, para compensar para compensar a pressão baixa, a hipotensão, eu vou ter uma frequência cardíaca mais elevada. E aí, geralmente, eu encontro esse par, hipotensão e taquicardia, geralmente, no choque hipovolêmico, tá? Outro sinal muito comum é a pele úmida e fria, pele pegajosa. Isso é bem comum, tá? Na verdade, o paciente está fazendo choque ele hipovolêmico naquele momento, você vai observar o paciente pálido, com a pele fria e úmida também. Ele vai ter o paciente tem aquele suor frio que a gente refere às vezes. Quais são os cuidados de enfermagem? A observação direta ao paciente, observação constante, e é muito comum os ruídos pulmonares, eles surgem e devem ser comunicados imediatamente, porque é muito comum o início de algum choque, algum problema, e você tem ali aqueles pequenos sinais, como, por exemplo, achados de ruído pulmonar, ou na ausculta cardíaca, por exemplo, você já começa a perceber algumas alterações, e só depois você vai ter alterações nos sinais vitais. Então, é sempre importante a gente tentar detectar essas alterações o quanto antes, para não deixar afetar os sinais vitais, porque aí eu já tenho um caso um pouco mais grave, mais difícil de manejar. A administração de O2, ainda falando sobre o paciente em choque, quando eu falo de ambiente no ambiente do CTI ou da emergência ou da triagem de alguns hospitais, esses são os cuidados que a equipe de enfermagem sempre vai ter que ter. Uma coisa importante que aconteceu essa semana, inclusive na assistência, em que o técnico não sabia dessa informação e agravou o estado de saúde do paciente, é que a gente tem muito o uso da máscara reinalatória, né? Aquela máscara de O2 que tem uma bolsa embaixo. É muito comum utilizar esse tipo de máscara para fazer a oxigenação do paciente, mas se, por exemplo, o paciente está saturando bem, o técnico vai lá, se sente na liberdade de reduzir, ou o enfermeiro se sente na liberdade de reduzir o volume de O2 para aquele paciente. Vai estava fazendo 8, vou botar para 4 agora, ele estava saturando bem, e aí de repente o paciente começa a ficar com a saturação dele começa a baixar rápido, ele começa a ficar confuso, agitado,
E aí, quando vai ver, é porque aquele paciente está reinalando CO2, porque aquela bolsa é feita para armazenar ar. E aquele ar pode ser o oxigênio que você está mandando para ele, o gás carbônico que sai da respiração do paciente, né, normalmente falando. Existem bolsas que vão impedir isso, mas na maior parte delas, se o paciente está fazendo baixo volume de O2 nessa máscara que é reinalatória, é uma máscara que tem uma bolsinha embaixo, você não pode fazer baixo volume, senão aquele paciente vai reinalar o gás carbônico que ele exalou. E aí ele vai se intoxicar. Tá? É importante vocês lembrarem disso. O enfermeiro, o técnico de enfermagem tem que ter essa atenção bem detalhada, minuciosa, com uma série de dispositivos dentro do hospital, não só a bolsa. Também a reposição hídrica, nesse caso do choque, é importante, é imprescindível fazer como prioridade, tá? Assim como é na sepse. No choque cardiogênico não vou entrar muito a fundo nesse assunto, mas é quando eu tenho a deficiência ainda da nutrição desses outros órgãos causadas pela falta de sangue chegando, de hemácias, de componente celular, componente sanguíneo mesmo chegando naquele órgão para nutri-lo. E eu posso ter essa falta por volume diminuído ou por trânsito sanguíneo diminuído mesmo. Então, por exemplo, uma congestão também pode ser uma obstrução, pode ser uma origem de choque cardiogênico também. Por exemplo, o infarto. Quando a gente fala de infarto, fala da obstrução de um vaso da coronária, né, um vaso do coração, do miocárdio, que leva a nutrição ao miocárdio, e aí eu tenho choque porque aquele órgão, que por coincidência é o coração, não está recebendo nutrição adequada, e então o paciente pode vir a choque, e esse choque a gente tem como um infarto. As manifestações clínicas, então, vão ser a dor angina pectoris, dor no peito, arritmia, fadiga, instabilidade hemodinâmica. A gente tem que, novamente, observar e comunicar imediatamente essas alterações, favorecer um ambiente tranquilo e seguro para o paciente, e geralmente é um paciente que vai ficar muito ansioso, nervoso, e realizar sempre a conduta estabelecida pelo médico. Aí começa o assunto sobre sepse, tá? Basicamente o que eu já falei para vocês. Aqui uma informação importante: a cada hora de atraso na administração do antibiótico, a mortalidade aumenta em 8%, tá? Tem algumas pessoas que são mais invasivas nesse assunto, e aí vão referir que chega a 15% a cada hora essa diferença na mortalidade, mas é importante vocês entenderem que na primeira hora é onde eu tenho que ter todas as ações da equipe de saúde. Na segunda hora é observação e manutenção das ações que eu tomei. Ainda falando sobre a sepse, que é um tipo de choque também, eu tenho aqui esse cardzinho é legal demais, tá? Pode tirar print, salva isso aí para você, anota, pode tirar foto da tela se você tiver com o notebook, salva isso para você, eu garanto que você vai usar isso aí um dia. Vai usar no primeiro dia que você estiver trabalhando no hospital, tá? Esses são os sinais de que o paciente pode estar apresentando sepse. Temperatura acima de 37,8 ou 38, ou abaixo de 35. E aí vai variar dependendo do protocolo hospitalar, tá? Frequência cardíaca acima de 90, mas vai ter hospital que vai considerar acima de 100, acima de 115, frequência respiratória acima de 20, hipotensão, que é pressão arterial da sistólica, abaixo de 100 milímetros de mercúrio, e rebaixamento do nível de consciência, abaixo de 15, tá? Esses aí são os critérios. Aqui eu tenho reunidos várias escalas. Eu tenho a SEERS, tenho o Quick-SOFA, tenho vários fatores que são comuns a essas duas escalas. Então, para a gente, é importante saber isso aí. Não é importante conhecer todo o Quick-SOFA, o SEERS, é importante saber essa escala que está aparecendo para vocês aí agora, tá? Cuidados de enfermagem, então, é a identificação dos sinais, comunicação enfermeiro-médico, certificar que os exames foram colhidos, e em alguns hospitais vocês que vão ter que colher, administrar o antibiótico com prioridade em até 1 hora, e não é em 1 hora, é até 1 hora, tá? Manter a vigilância e auxiliar na transferência para a UTI. Em alguns hospitais, né, onde há recurso, onde há vaga, o paciente vai ser transferido, se ele estiver na unidade de internação, vai ser transferido para a UTI, porque agora passa a ser um paciente de cuidados intensivos. A sepse mata e mata de montão. Dor torácica, que é um outro protocolo importantíssimo para vocês entenderem. Alguém aqui no grupo gostaria de trabalhar em emergência?
Gostaria de trabalhar no SAMU ou no setor de emergência do hospital? Sim. Eu sei. Então, várias pessoas aí já manifestam. Então, eu mesmo gostaria bastante, eu tenho essa vontade. Eu não quero agora, mas futuramente eu quero ter uma experiência em emergência, no setor de emergência. Já trabalhei no SAMU, assim, já tenho experiência no SAMU, mas no setor de emergência eu gostaria de ter um período que eu acho muito interessante, principalmente por causa disso aqui. A assistência ela é imediata, tá? Não é um negócio mais parado. Geralmente é mais adrenalina mesmo. Então, o paciente chegou na emergência, referiu que está com dor no peito. Pode ser uma dorzinha mais baixa, mais fraca, uma dor média. Tá com dor no peito? Inicia-se o protocolo de dor torácica. E aí você vai me perguntar, ué, todo hospital tem isso? O hospital precisa ter, tá? Isso é uma exigência. Mas a gente sabe que não é a realidade de todos os hospitais hoje. Mas em unidade de pronto atendimento, hospital de referência, ou mesmo SAMU, serviço de atendimento médico de qualquer nível. O paciente chegou com dor torácica, isso é um alarmante. Eu preciso fazer o meu atendimento precisa ser imediato. Ele não vai entrar na fila, ele tem que entrar direto para o setor para fazer os primeiros cuidados. Nessa síndrome coronariana, eu tenho ali uma série de fatores, mas vocês precisam entender que ela mata com rapidez e com frequência, tá? Mais de 7 milhões de pessoas morrem por ano decorrente de síndrome coronariana aguda. O sucesso no tratamento consiste num adequado reconhecimento da triagem no início da dor. Então, triagem é importantíssimo, e a triagem é nada mais, nada menos do que esse primeiro momento que o paciente chega para você. Ele tem que entrar, porque essa dor torácica ela pode significar algo mais grave. Dessa forma, o tempo se faz o principal aliado, sendo determinado no máximo 10 minutos para a realização de ECG. E olha que rapidez você vai precisar ter nesse protocolo aqui para fazer o ECG. Vocês já tiveram aula de eletrocardiograma? A 20.6, sim. 20.7, já tiveram aula de eletrocardiograma? Já sim, foi tudo Sim. junto. Pronto, perfeito, perfeito. Vocês acham que esse exame é rápido para se fazer? Quanto tempo você, em média, leva para montar ali todo o esquema do eletrocardiograma, para rodar o ECG no paciente? Quanto tempo você leva, mais ou menos? Você já parou para pensar? Bom, eu sei, assim, na minha realização, no máximo 5 minutos eu já consigo estar rodando aquele ECG. Mas quando eu estava começando, era um pouco mais complicado. Eu tinha que consultar ali a cor, a posição certinha, me certificar. Às vezes dava interferência no sistema e tudo, tinha que mexer. E às vezes passava de 10 minutos. Então, tudo que eu puder fazer para instalar o ECG e rodar o exame o mais rápido possível, eu tenho que fazer, porque eu tenho que já contar com essas alterações que podem acontecer. Interferência, erro de eletrodo, pode ter alguma coisa errada ali no momento e eu precisar mexer. Então, tenho que correr para fazer esse ECG o mais rápido possível, tá? Paciente, então, fez o ECG, preciso colocá-lo em um leito imediatamente. Leva o paciente para o leito, ele vai ficar de repouso ali. Você já começa a fazer toda a monitorização do paciente, coloca o ECG, instala o oxímetro, instala ali mesmo que não seja necessário inicialmente, instala o termômetro do monitor também para o paciente. O2, se for necessário, o paciente que está muito ansioso, está com medo, ele pode ter também ali, se já for no início, se já for um infarto, por exemplo, uma alteração na oximetria. Então, é importante instalar o O2, mas nem sempre é necessário. Às vezes, a agitação e tudo está associado só à ansiedade do paciente. E você já tem que correr para providenciar o acesso venoso, porque o paciente, com certeza, se for necessário fazer alguma medicação de emergência, você não vai fazer pela boca do paciente, não vai ser rápido o suficiente. Precisa ter um acesso venoso ali logo de cara para fazer essas medicações. Administrar a medicação prescrita e auxiliar na transferência do paciente, caso seja indicado. Aí o paciente, o que geralmente acontece, né, nessa síndrome coronariana, o paciente já tem alguma obstrução, algum problema no coração, ele apresenta esses sinais, você recebeu ele na emergência, muito provável que esse paciente vá subir para o centro cirúrgico, fazer ali um procedimento que a gente chama de CAT, carinhosamente falando, mas é o cateterismo cardíaco, que é onde ele vai
receber ali uma série de procedimentos invasivos dentro do centro cirúrgico para realizar a desobstrução, e o condicionamento daquela artéria que estava obstruída, fazer aquela desobstrução, e o que for necessário para reverter o caso da obstrução da artéria do paciente, tá? É um procedimento diagnóstico invasivo, através do qual um ou vários catéteres são introduzidos dentro do coração, verificando as pressões das câmaras cardíacas e saturação de O2. E aí, se necessário, instalação de stent e outras coisas. Outros procedimentos. Isso aqui eu não vou falar para vocês, é muito específico, vocês têm que ler para gravar, só falar agora não vai adiantar, mas todo esse preparo do paciente para o centro cirúrgico é importante, tá? Em especial tricotomia, e aí vai variar de hospital para hospital, mas o paciente que vai realizar o CAT tem que ter uma série de cuidados, tá? Com ele no antes e no depois do exame ou do procedimento cirúrgico, que seja o que for que o paciente vai evoluir, tá? O transporte do paciente crítico agora é importante frisar para vocês, por quê? Esse transporte é um transporte considerável de nível elevado, tá? Ele tem que acontecer com enfermeiro e médico, tá? Em muitos hospitais o protocolo vai ser médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, em alguns vai ter a presença do fisioterapeuta também. E eu garanto para vocês uma coisa: o que tiver para dar errado, vai dar errado, tá? Se você não testou o AMBU, o paciente no transporte vai desaturar. Vai começar a ficar ruim, e você, na hora de fazer o AMBU, você vai ver que ele está quebrado, e você não vai conseguir instalar o O2, o circuito, alguma coisa vai dar errado. Você não checou a bala de O2 e ela está vazia, o paciente vai precisar daquela bala no transporte. Garanto para vocês, tá? Não checou o acesso venoso. Antes de sair, o médico vai pedir um bolo de alguma medicação, vai pedir para escorrer o soro rápido, o acesso vai estar perdido. Então, se precavina. Antes do paciente subir, antes de iniciar o transporte do paciente, faça toda a checagem de forma rápida e ágil, mas faça, tá? A cabeceira do paciente precisa estar elevada a 30 graus, tá? Isso você já tem que estar gravados nessa a gente fala muitas vezes, né? Mas vocês já devem ter gravado esse tema, cabeceira sempre elevada no mínimo a 30 graus. E ainda falando sobre o transporte desse paciente, né? O paciente que precisa, por exemplo, de ventilador de transporte, o paciente que está entubado, a gente não deixa de fazer transporte só porque ele está entubado. A fisioterapia vai fazer a mudança do ventilador mecânico ali fixo do quarto do paciente para o ventilador de transporte. E aí você só precisa auxiliar nessa mudança, né? O que for solicitado fazer. E prestar atenção, porque às vezes nem sempre o aparelho está funcionando. Ele precisa voltar para outra ventilação que ele estava utilizando. Ou, na hora do transporte, mudar o paciente do leito para maca, quando o hospital não dispõe de leito que possa fazer o transporte pelo leito mesmo. O paciente vai para maca. Na movimentação, acontece sim, é extubação. O tubo sai, se ele não estiver bem fixo. Vai sair, o paciente vai ficar extubado. Mas aí, pior ainda, o paciente está bloqueado e saiu o tubo. Aí lascou tudo, porque o paciente vai estar com certeza dependente da ventilação invasiva. O tubo saiu, a gente tem que correr. O enfermeiro, o técnico de enfermagem já tem que saber o papel deles ali naquele momento. O técnico de enfermagem em especial já ajuda a preparar o tubo, já separa as medicações, o enfermeiro já vai estar com a seringa na mão. Quem tiver, por exemplo, tem que ter uma pessoa na medicação, o enfermeiro está lá na medicação, alguém já tem que estar com o tubo preparando para checar o balonete do tubo, entregar o tubo para o médico fazer a intubação, alguém tem que cuidar, por exemplo, do preparo do paciente caso ele venha parar, já separa ali alguém a prancha, já tira, abaixa as grades do paciente, deixa tudo pronto para caso ele venha parar, porque o paciente estubou. Então, paciente em transporte, no transporte entre setores, vai fazer um exame, qualquer coisa, você tem que estar preparado para todo tipo de intercorrência, tá? Tem que saber o que fazer, não pode ficar confuso ali na hora, não é o momento de ficar confuso. Professor, então só vou dar uma dica. A coisa mais importante é nunca, jamais pedir o serviço da vida, tá? Porque simplesmente durante todo o estágio que eu fui,
A gente foi sem nenhum equipamento, não houve checagem de nada. Tudo que você está falando para mim agora, inverte tudo, é tudo o contrário. E sabe, nunca pega. E eu fui em 5 ambulâncias diferentes. Então, não é para dizer que foi uma que eu peguei por acaso, não. Tá? O negócio é muito complicado. A primeira coisa é vida, não. Pronto. Aí depois no caso a gente vê. Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas realmente a gente no Hospital Adventista Silvestre tem muitos problemas com o serviço ambulatorial, com o serviço de ambulância da vida, né? É uma empresa que, às vezes, a gente tem muitas intercorrências com ele. Mas, seja a empresa que você estiver trabalhando, seja qual for, né, você precisa saber desses detalhes. Você não pode se deixar levar pela situação, pelo ambiente, pelo estado crítico do paciente, pela demanda. Você tem que fazer tudo com agilidade e com precisão. Essa é a palavra certa. Não pode ficar desesperado naquela hora, tá? E vai acontecer, por exemplo, você começou a trabalhar agora, está com 5 dias está com 5 plantões certinhos, o paciente parou. Você ainda não se sente pronto para fazer assistência ao paciente que entrou em óbito, mas que entrou em parada cardiorrespiratória. Mas você não pode se deixar levar pelo momento, tem que se controlar e tentar lembrar ali imediatamente de tudo que você aprendeu na NIC Saúde para prestar a assistência ao paciente. Já começa a fazer pelo que você lembra. Vou preparar tudo, vou separar o tubo, já vou deixar o paciente, vou zerar aquela maca, deixar tudo pronto para reentubar o paciente ou para iniciar as massagens cardíacas. Vou fazer as massagens no protocolo certinho, 30/2, depois que intubou, massagens contínuas, ventilação a cada 6 segundos. Faz tudo certinho conforme você aprendeu e você não vai deixar ninguém na mão e nem vai ser deixado na mão também, tá? Não se desespera se acontecer alguma coisa durante o transporte. Falo isso porque eu já vi problemas no transporte para tomografia, por exemplo, e aí eu estava vendo já aquele profissional sair correndo, porque ele não estava preparado, estava nervoso demais. Ou ele sair correndo ou ele parar junto com o paciente também. Então ali a equipe está defasada, são poucos profissionais, você tem que contar com cada profissional que está junto no transporte. Então você é uma peça fundamental e importantíssima naquele momento, até chegar o reforço, tá? Agora falando um pouquinho sobre, a gente não vai entrar a fundo nesse assunto ainda, agora a gente vai falar especificamente isso na aula prática, mas as medicações que são muito utilizadas na PCR, né, no momento na parada mesmo, a gente sempre vai ter reposição, soluções isotônicas, cristalóides, tá? Ringer lactato, ringer simples. Mais uma vez, minha prioridade ali no momento é volume, é fazer volume para o paciente, não o que essas alterações de soro podem causar para o paciente. Alterações na sua composição podem levar ao paciente. Depois eu conserto isso. Não são alterações importantíssimas, a não ser que o volume seja muito grande, mas depois eu consigo consertar. Agora a minha prioridade é volume. Medicações vasoativas, que vão interferir na pressão arterial do paciente, na frequência respiratória, no débito cardíaco e tudo isso, tá? Essas medicações vão variar aí bastante entre o nome comercial e tudo, mas uma que vocês já conhecem com certeza é a adrenalina, a epinefrina, que é a mesma coisa, tá? Ou a noradrenalina, a norepinefrina, que é a mesma coisa também. É muito utilizado. A nora depois da parada, né, na reversão da parada, a adrenalina no momento da parada, a amiodarona, que é o Ancoron, e outros nomes, também muito utilizado. Então são várias medicações, a atropina, que não é mais utilizado com frequência, mas pode acontecer também na intubação, por exemplo, a ketamina, e entre muitas outras medicações, midazolam, outras medicações que a gente acaba utilizando no momento, são vários eles, a gente vai ver isso na prática, a gente vai ter uma aulinha bem bacana, mas agora para vocês já saberem, são várias medicações, o objetivo delas é fazer o controle da pressão arterial, do débito cardíaco, tá? De tônus muscular, no caso de uma intubação, viabilidade dos procedimentos que a gente faz ali durante a intubação ou da parada cardíaca. E do consumo de O2, claro, viabilizando o consumo de O2 pelo paciente.
paciente, nesse momento, precisa estar monitorizado, claro, o paciente crítico, ele já provavelmente já vai estar monitorizado. Esses vasoconstritores, agora falando dessas medicações, eu tenho algumas em especial, por exemplo, o vasoconstritor vai aumentar a pressão arterial, é indicado, claro, né, obviamente, para hipotensão arterial do paciente, o paciente está em choque. Eu tenho aí a dopamina, dobutamina, noradrenalina. Não precisa gravar agora, tá, pessoal? A gente vai ter um momento para isso. Não gravem agora, só para vocês entenderem. Quais são os cuidados? Devem ser administrados juntos com HV, diluir em soro com volume superior ou igual a 50 ml. Quais são os cuidados principais dessas medicações? Elas são vesicantes. Eu posso fazer em via periférica? Posso, mas em último caso, eu faço em via central. Então, por isso que o médico, ele já na parada cardíaca ali, cardiorrespiratória, ele já vai fazer logo a punção venosa profunda, para eu conseguir administrar essas medicações. Mas eu sempre vou fazer a diluição, tá? Eu diluo, às vezes eu vou diluir em 80 ml, né? Eu vou diluir 80 para 20, mas eu sempre faço diluição, não vou fazer puro, né? Sempre faço a diluição para manter o coração do paciente com a quantidade adequada de hormônio de noradrenalina. Professor, o que é vesicante? Pronto, legal. Droga vesicante, né? Tem outro termo, eu não estou lembrando agora para vocês, mas, em suma, droga vesicante, medicação vesicante, é aquela que é agressiva ao vaso que não tem calibre suficiente para recebê-la. Por exemplo, se eu faço uma noradrenalina, mesmo que esteja diluída na concentração adequada, se eu faço noradrenalina em uma via periférica, na mão ali do paciente, no braço, né, por exemplo, eu vou destruir aquele sistema capilar do braço do paciente, vai ter uma necrose ali, porque essa droga vai ser agressiva àquela rede de vasos, entendeu? Então, eu preciso fazer essa droga. Quando a gente fala de punção venosa profunda, quando o médico faz essa punção, o catéter que ele vai inserir, a medicação sai do catéter já ali na veia cava, né? Já basicamente dentro do coração. Eu não passo essas medicações logo de cara na veia do paciente, entendeu? Então, mesmo que seja uma punção venosa profunda em via periférica, por exemplo, a PIC, PICC, não a PIC do crânio, a PICC, é uma punção que o enfermeiro faz no braço, mas aquele catéter ele é grandão, ele tem 40 centímetros, ele vai até a entradinha ali do coração, justamente para não deixar essa medicação correr logo de cara na concentração mais alta ali naqueles vasos, porque vai destruir os vasos do paciente, entendeu? Conseguiu entender? Sim, perfeito. Show, legal. Por isso a diluição, então, professor? Não entendi? Por isso que deve diluir a medicação, no caso? Não por isso. Nesse caso aqui, a diluição é para que eu não administre uma dose elevada demais para o paciente. Então, eu faço a diluição, porque mesmo diluído, a noradrenalina ali, 20 ml em 80 ml de soro, mesmo diluído, se eu fizer 1 ml rápido, o paciente pode parar, mesmo diluído, entendeu? Eu preciso fazer ali, por exemplo, as doses que a gente vê fazendo, vai variar de paciente para paciente, mas ele não vai fazer aí mais do que 20 ml por hora. Em 1 hora corre 20 ml, no máximo. Não vai fazer mais do que isso, tá? 0,3 ml por minuto, no caso. Então, é bem pouquinho que é feito. A diluição não é necessariamente para isso, tá? O que às vezes, quando a gente vai usar a diluição para não afetar os vasos do paciente, é com antibiótico, é com analgésico, aí é para realmente não causar alteração muito grave e não destruir os vasos do paciente, em especial no antibiótico, que também é vesicante. Mas, quando eu falo de medicações vasoconstritoras, né, eu estou falando para controlar o volume que vai ser administrado para o paciente. Mas, claro que isso também vai afetar na qualidade do vaso que vai receber a medicação. Mas se eu já estou utilizando uma via profunda, não preciso me preocupar com isso. Consegui tirar a sua dúvida? Sim, mas mais uma pergunta. Se o paciente estiver em parada,
no caso da noradrenalina, ela também, ela pode ser administrada pura ou tem que diluir? A noradrenalina não vai ser administrada durante a parada, tá? A adrenalina vai ser administrada durante a parada, e aí ela vai ser pura. Adrenalina, entendi. Pura, desculpa, você vai fazer, depende da prescrição médica, tá? Mas você vai fazer, ele vai pedir, quero 3 ampolas de adrenalina. Você vai puxar a quantidade de adrenalina que ele vai pedir, tá? 1 ampola, 2 ampolas. Geralmente a ampola já é feita, já é destinada para ser usada a ampola inteira. Então vai ter a ampola ali de 1 ml de adrenalina, você vai fazer 1 ml conforme a prescrição do médico. Outra pergunta. Aquela injeção que normalmente a gente vê nos filmes, que é dada direto no coração, né? Que o cara, inclusive, ele pega, ele levanta aqui em cima para poder chegar e enfiar no coração. Aquilo existe, número 1. E segundo, se existe, o que é aquilo? Aquilo ali nada mais é do que manipulação artística, tá? É para ficar mais fácil de filmar. Mas vamos lá. E para ficar bonito, né? Impactante e tal. Mas essa punção que se faz é uma descompressão, tá? Eu posso fazer essa descompressão no pulmão, porque, por exemplo, o paciente tomou um tiro, tá caído ali no chão, paciente crítico também, tá dentro do assunto, caiu no chão, ele pode ter um pneumotórax, e a forma de aliviar a pressão ali dentro, o acúmulo de ar dentro, o acúmulo de sangue dentro da cavidade torácica, que comprime o pulmão, é fazer a punção com um gelco calibroso, por exemplo, o gelco 14, ou um gelco já específico para esse procedimento, é puncionar mesmo a cavidade torácica para criar uma via de saída daquele conteúdo dentro do tórax do paciente. No caso do pericárdio, também pode ser feita, às vezes o médico faz uma punção direta ali no tórax, usando um catéter venoso mesmo, que é o mesmo catéter que se usa ali na jugular interna, ele usa para chegar no pericárdio e conseguir tirar ali, por exemplo, se ele teve um sangramento dentro do pericárdio, alguma coronária se rompeu, ele consegue instalar esse catéter para retirar a pressão de dentro do pericárdio. Mas esse procedimento que você vê, geralmente em filme, tudo, que você punciona ali o paciente e ele volta a viver, isso é sensacionalismo, tá bom? Prosseguindo aqui então, para a gente não atrasar, já estou terminando. Dobutamina é uma outra medicação com a mesma função da noradrenalina, vai ter algumas diferenças, claro, tá? Ela tem eu vou colocar uma tabelinha para vocês com as diferenças dessas medicações, eu não acho que seja importante agora nesse momento, mas é para vocês entenderem as diluições também, o dripping, por exemplo. Todos aqui entendem o que é dripping? Ou eu posso explicar para vocês rapidinho o que é? Pode explicar. Pode explicar. Pronto. O dripping é muito comum. Para quem não está vendo aí, é o último item, tá? O dripping é muito comum dentro de um CTI. A gente vai falar sobre isso na aula prática, mas para vocês já irem entendendo o que é. O dripping é quando você faz a diluição de alguma medicação e você vai ver geralmente um vasopressor, um beta-bloqueador, um sedativo, alguma coisa muito potente para o paciente. Você vai ver, às vezes, uma reposição de potássio, por exemplo, que você não pode fazer com a mão. Se você fizer, mesmo que seja devagarzinho, você pode levar o paciente a óbito. Então, certas medicações são muito potentes e o ser humano não tem condições de ser preciso o suficiente para mandar para o paciente a quantidade suficiente que ele precisa no momento. Por exemplo, eu preciso fazer noradrenalina para o paciente, mas eu preciso fazer a 3 ml por hora. Imagine uma seringuinha de 3 ml. Você tem que fazer aquela seringa para o paciente em 1 hora. Primeiro, que você não vai ficar em pé do lado do paciente 1 hora apertando aquela seringa. E outra, que você não vai ter a precisão necessária para injetar exatamente aquele conteúdo diluído em 1 hora. Então, a gente usa uma máquina, que é a bomba de infusão, e essa máquina, ela sozinha, você programa ela para fazer uma vazão prescrita pelo médico. O médico quer que faça dobutamina a 10 ml hora. Então, como é que a gente faz? Eu vou fazer a diluição padrão da instituição. A diluição padrão de dobutamina é soro glicosado a 5%.
Eu vou pegar um frasco de soro glicosado de 250 ml, eu vou tirar 40 ml daquele frasco e vou colocar... Não, desculpa, vou pegar 210 ml de soro glicosado, vou tirar 40 ml de soro glicosado dali de dentro e vou colocar 40 ml de dobutamina. Então, eu vou pegar... A dobutamina é um frasquinho que tem 20 ml. Eu vou pegar um frasco, idealize aí na sua mente, veja a imagem, tente imaginar o frasquinho de soro glicosado, você tira 40 ml de dentro dele, e agora você vai pegar 40 ml de dobutamina, que são 2 ampolas de dobutamina, e vai colocar ali dentro. Então você vai misturar o soro glicosado com os 40 ml de dobutamina. Você tem ali um frasco agora que você vai precisar identificar, claro, para saber que é a dobutamina, mas você não pode, em hipótese alguma, deixar aquele soro correr direto na veia do paciente. Aquela solução, correr direto na veia do paciente, senão ele vai morrer. Você tem que colocar na máquina, que é a bomba de infusão, e só depois de programá-la, só depois de instalar tudo certinho, é que você vai conectar e passar a infundir a medicação. A máquina que vai fazer a infusão por você. E isso se chama dripping, tá bom? É uma infusão controlada por um meio mecânico que vai administrar uma quantidade precisa de medicação ao longo de um tempo programado. E aí vai depender da prescrição médica. Consegui tirar a dúvida? Daniel, mas isso poderia ser feito também por contagem de gotas, né? No caso, Não. não na máquina? Essas medicações a gente não consegue fazer por... vou fazer o cálculo de gotejamento para fazer... Não consegue, tá? A gente não é preciso o suficiente para atender essa demanda do paciente. Vai ter algum lugar em que eu não tenho recurso nenhum, não tenho bomba de infusão e eu preciso fazer... Olha, aí eu já não sei. Precisa ter uma bomba de infusão, porque se você fizer noradrenalina sem a bomba de infusão, você vai chegar, assim, eu não consigo visualizar um hospital que não tenha bomba de infusão para fazer isso aí. Não vejo outro método, entendeu? Vai precisar dessa máquina porque é uma indicação de... A não ser que você faça Nora Light, por exemplo, se não tiver a bomba de infusão, você tem que modificar a sua medicação, a diluição, para fazer por gotejamento convencional, mas nem de perto se compara à qualidade de uma máquina, de uma bomba infusão. E aí você provavelmente não vai atender a necessidade do paciente. É só em caso assim de extrema necessidade, de não ter mesmo os recursos, mas se o hospital não tiver a bomba de infusão, provavelmente também não vai ter essas medicações para utilizar, tá? Mas eu nunca ouvi falar, não vi outro método além desse controlado por uma máquina, nem que seja analógica, para fazer o controle dessas medicações. Tá bom? Tá ok. Seguindo então, noradrenalina, muito utilizada também, aumenta a frequência cardíaca, a contratilidade. O que você vê, assim, por exemplo, errei, instalei a medicação, não estava dentro da bomba de infusão, acabei de abrir o soro, acabei de abrir o equipo, correu ali 3 gotinhas só. O que você deve fazer na hora? Fecha imediatamente, comunica, porque quando você olhar para o monitor, o paciente que estava 80 por 40 de pressão, ele vai pular para 300 por 150 de pressão. A pressão dele vai subir além do que o monitor consegue medir. O paciente pode vir a óbito, pode ter um AVC, pode ter um derrame em várias partes do corpo, pode ter um glaucoma, pode ter vários problemas por causa disso. Então não deixa correr essas medicações gravitacionais. Tem que ficar dentro da bomba de infusão. Noradrenalina mais uma delas. E aqui é o dripping, tá? A diluição padrão. Eu vou entregar para vocês uma folha impressa no dia da aula prática para vocês gravarem tudo bonitinho, mas para vocês já entenderem, 80 ml de soro fisiológico mais 20 ml de norepinefrina, noradrenalina, tá bom? Vasodilatadores, agora, eles reduzem a pressão arterial, são o outro lado das medicações vasoconstritoras, e aí eu vou ter várias medicações, como nitroprusiato de sódio, niprid, ou nitroglicerina, nitridil, entre outros. Tá? Também são medicações, não é só porque vão fazer o contrário, que não devem ser usadas em dripping. Também vão ser administradas por meio de dripping, nessa situação. Tá? São hipotensores. Nipridil também, niprid, os sedativos também são... Agora os sedativos, né, assim como os medicamentos vasodilatadores,
Tem algumas situações que eles podem ser administrados por via intravenosa, sem ser por dripping. Os sedativos, por exemplo, são administrados durante a intubação também. Midazolam, fentanil podem ser administrados durante o procedimento de intubação, para causar analgesia, sedação do paciente, e depois eu posso, e o que geralmente acontece é depois que fez a medicação, eu já instalo o dripping daquela mesma medicação. Tá? Então, quando você administrar o Dormonide, né, o midazolam para o paciente, você já vê logo ele apagar, o fentanil também, o succinil, que é outra medicação, o paciente vai bloquear, você vai fazer o bloqueio muscular do paciente, então, succinil, né, colina, então você vai ver várias alterações imediatas no paciente. É por isso que são medicações que são usadas em dripping, porque são potentes. Eu faço uma seringa, uma ampola, o paciente vai apagar na hora. E se não for entubado, ele vai precisar de procedimentos ali, por exemplo, de ventilação não invasiva imediatamente, para suprir a necessidade do paciente, se ele não conseguir intubação, para reverter. O midazolam, que é o Dormonide, é um dos principais sedativos, né? Ele tem essa ação analgésica, anestésica, na verdade. É muito utilizado em intubação, causa hipotensão também, e não é utilizado em DPOC. Efeitos adversos à depressão respiratória imediata do paciente, que na verdade é um efeito esperado, né, da administração dessa medicação, e a hipotensão. Então você fez o Dormonide, o paciente está muito agitado, está respirando, né, no ventilador mecânico, ele já está em coma, mas ele está respirando muito descompassado, sem ritmo com o ventilador. Eu modifico o ventilador, não conseguir atender a necessidade do paciente, eu vou elevar, o médico vai pedir a elevação da vazão de Dormonide, que já estava em dripping, tá? E o dripping padrão dele é 120 ml de soro glicosado 5%, mais o midazolam 30 ml. Você vai pegar um frasco de soro glicosado 120 ml, você vai achar um frasco de 120? Não, você tem que pegar um frasco maior e retirar aquela quantidade, tá? Ou adicionar. Você vai fazer a manipulação ali na hora de diluir a medicação. Fentanil também, outra medicação depressora do sistema respiratório, muito utilizada na intubação, para sedação do paciente, mas também pode ser utilizada como analgésica, anestésica, e infelizmente muito utilizada hoje nos Estados Unidos em especial como uma droga viciante. As pessoas usam porque até certo momento era de fácil comércio, né? Então as pessoas compravam para usar, né, muito ansiosas, com depressão. Então é um opioide que eles usavam mesmo, dependendo do vício ali, utilizavam para o seu próprio prazer, né, para obter o efeito analgésico, anestésico da medicação. E hoje é a droga que mais mata nos Estados Unidos por causa desse vício. Não sei quantos aqui lembram do George Floyd, desse caso aí, acho que foi ano passado, que um policial matou ele durante a abordagem, porque ele estava ali pressionando essa pessoa pelas costas ali, mas essa pessoa, né, o George Floyd, antes disso já tinha consumido várias ampolas de fentanil, né, no laudo aponta isso, ele já tinha consumido várias ampolas de fentanil antes da abordagem, o que também colaborou para o óbito dele, como forma de esconder, ele consumiu e jogou fora. Então, uma coisa que colaborou também. O policial estava com um joelho no pescoço dele. E isso estava pressionando, então imagina, ele já não conseguia respirar por conta própria. O policial sobe nele, pressiona pescoço, pressiona as costas, o pulmão, ele não consegue respirar. Soma aí também a ansiedade, o desespero. Na verdade, quando você fala de fentanil, eu lembro de Dr. House, então. Ah, sim. Muito utilizado também. É uma droga muito comum dentro do hospital, tá? E é muito comum acontecer o desvio também, justamente por causa desse grupo de pessoas que têm o uso recreativo, né, que na verdade faz muito mal para quem usa. Então, por isso que os carrinhos de parada, né, os carrinhos de psicotrópicos ali, eles ficam trancados sempre por causa também desse risco de desvio dessas medicações, né? Os medicamentos da PCR, então, são todos esses aqui, não vou passar cada um para vocês, embora a gente já tenha discutido por cima aí, atropina, lidocaína, amidorona, todas essas medicações são muito utilizadas durante a PCR. A gente vai ter uma aula em que vai discutir cada uma delas e a utilização específica na parada, tá bom? Para vocês entenderem quando que vai entrar cada uma delas. O médico pode não pedir, mas se você já separar, já vai te ajudar bastante na hora da parada.
adrenalina, atropina e beleza, é isso aí. Muito do que eu passei aqui para vocês agora é só para dar um insight mesmo para o que a gente vai ver mais para frente na aula prática. Eu vou disponibilizar para vocês um conteúdo mais prático, né? Uma referência que eu quero que vocês, inclusive, utilizem como material de bolso no futuro para auxiliar vocês nesses momentos. Você precisa ter um conteúdo mais prático. Por exemplo, você começou a trabalhar agora no CTI, recebeu um treinamento básico e o médico pede dripping de noradrenalina. O dripping, muitas vezes, não vai estar prescrito o que você tem que fazer para diluir aquela medicação. Você vai receber lá 2 ampolas de dormonide, 2 ampolas de dormonide, 5 ampolas de dormonide, que é o midazolam, e vai receber um frasco de soro glicosado. E aí, o que você vai fazer? Aí você vai consultar o seu material, ou você vai lembrar da aula e vai lembrar como que é a diluição padrão daquela medicação. Aí é decoreba, não tem outra forma de memorizar. Você tem que pegar, tem que olhar, ler várias vezes e memorizar o dripping, a diluição padrão para aquele dripping ali, tá? O ideal seria que na prescrição viesse tudo descrito, como que você vai fazer e tudo, mas nem sempre a gente tem o espaço e a oportunidade para fazer essas orientações. Mas é importante que vocês saibam o padrão de cada uma delas e quando utilizar, porque você já consegue prever várias situações e quando chegar o momento que o médico pedir para você fazer a medicação, você já está com ela separada, tudo, a seringa, a agulha, tudo pronto para começar a preparar a medicação. Tá bom, pessoal? Alguém tem alguma dúvida que queira tirar? Agora é o momento. Não? Ou meu microfone está desativado? Não, professor. Ninguém tem dúvida, então, pessoal? Meu Eu fico um Deus. pouco preocupado, já falei para vocês. Eu gosto daquelas dúvidas de quem aprendeu, que quer aumentar o seu conhecimento acerca do assunto, então pergunte, fica à vontade. Eu sei que já está um pouquinho avançado no horário, mas eu prometo que eu respondo rapidinho. Ninguém tem dúvida, tem certeza? Professor, Pode falar. não é uma questão de dúvida, né? Eu queria só, toda essa aula, né? Você falou bastante aí da questão do paciente crítico estar com uma parada cardíaca, com um problema no coração, ou seja, uma parada, vamos supor assim, alguma coisa que ele sai daquele sentido normal, que é os batimentos, uma coisa assim, né, do coração. Eu queria deixar aqui algo que eu passei já, né? E nem foi agora nessa época de tanta coisa conturbada que a gente está vivendo da pandemia, mas uns anos atrás, eu tive uma fibrilação arterial. Olha, mais FA. Ocasionado, tá, por um momento de estresse muito grande que eu tive. Sim. Então, e essa fibrilação arterial, eu fui parar no hospital da Unimed, fiquei lá por umas 30 horas, tá? Durante essas 30 horas eu tive umas 22 horas com a fibrilação arterial, onde fizeram vários exames achando que eu pudesse ter, por exemplo, alguma infecção, realmente alguma coisa que pudesse estar uma coronária, alguma veia, alguma coisa assim, como, por exemplo, até aconteceu com a nossa professora Luciana, tá? Que é a diretora aí. Ela teve um pico de estresse, ao mesmo tempo acabaram encontrando um problema, tá? Que ela teve que passar por cateterismo, algumas coisas assim. Eu não tive que passar nada disso. Foi realmente um pico de estresse, onde foram usadas, claro, drogas para que pudesse controlar isso, e também algumas drogas que foram, né, utilizadas como Rivotril e outras coisas mais para poder ter, né, o meu sistema nervoso acalmado, né, devido ao pico de estresse que eu sofri. Então, assim, só para deixar assim para vocês, como uma experiência própria que eu tive, e a gente está vivendo isso, tá? Eu vejo muitas pessoas, assim, até no meu convívio, né? E também amigos, colegas, familiares, a situação que a gente está vivendo problema de tudo quanto é tipo, né? Dá para a gente numerar uma série de coisas, desemprego,
é isso, é aquilo, e as pessoas estão realmente tendo esses problemas de estresse, de insônia, de ansiedade, e tomem cuidado, pessoal, porque eu sei que é difícil, tá? É complicado, mas uma situação dessa, se a gente não tentar driblar isso, pode levar a pessoa a ter uma parada cardíaca ou outra coisa qualquer. Tá? Porque eu tive esse problema, tá? Foi um problema sério que eu tive na minha vida e eu acabei indo para uma UTI, eu fiquei 2 dias na UTI, uma série de investigação de tudo quanto é coisa, e eu não tinha nada. Foi um pico de estresse que me levou a uma fibrilação arterial que durou 18, 20 horas. Então, realmente, é só para... Eu acho que muita gente aqui também, tem muitas pessoas aí de várias idades, e realmente já devem ter tido outras situações que nem a minha, mas eu estou contando aqui algo que eu vivi, e não é somente de você estar sofrendo por algum tipo de doença ou coisa qualquer. Então, isso tudo que foi dado na aula hoje, você pode vir a ser acometido unicamente por um problema que você teve no momento, tá? Psicológico, de ansiedade, de estresse, aquele momento que torna crítico, e você vem a ter. E eu sei que isso já aconteceu, eu acho que algumas pessoas podem vir até a óbito, né, infelizmente. Tá? Então, assim, cuidem-se e procurem driblar esse momento, porque eu já vivi uma coisa assim e eu não quero viver de novo. Não quero passar por isso, porque é uma sensação de que você não sabe se você tinha algo que nunca se manifestou, e de repente, quando se manifestou, foi tão brusco, né? Mas graças a Deus, um ribotrolzinho ali e tal, e o atendimento médico foi muito bom, tá? Eu digo até de excelência, porque às vezes tem alguns médicos que acham que tem que fazer isso ou aquilo, e eles aguardaram, foram fazendo exames e chegaram à conclusão que foi um episódio único, tá? Isso já aconteceu há uns 3 anos atrás, eu nunca mais tive nada. Então, assim, um momento de pico de estresse, tá? Realmente pode acontecer uma série de coisas que foram dadas na aula hoje. Então, assim, pessoal, procurem, né, alguma forma de se distrair, de qualquer outra coisa, porque é um momento ainda complicado. Exatamente. Vou deixar um exemplo aí, deixar uma coisa que eu acabei tendo experiência, tá? Obrigado. Por nada, e bem falado, Fábio, porque a enfermagem não é das profissões mais calmas, né? Vocês têm que saber, têm que ter ideia, e a gente não pode mentir aqui como professor, que a profissão que vocês escolheram de seguir, seja ela transitória, temporária, né, ou seja ela para a vida inteira, não é uma profissão que você vai passar seus dias na maior calmaria, tá? Muitas vezes você vai passar por situações de estresse diariamente, né? Você vai se ver em situações que você vai se acostumar, mas até conseguir se acostumar com uma parada cardíaca, atender o paciente crítico, transporte crítico, até você acostumar com isso, você vai passar por muita dificuldade, por muita carga psicológica em geral, e você não dá para dizer que mesmo um técnico com 10 anos de experiência, ele não sinta estresse no momento daquele procedimento. E desse estresse do procedimento, de tudo que ele faz durante o dia dele, ele acaba absorvendo um pouco daquilo para si, e ele leva para casa também. Então é uma profissão que vocês precisam saber, precisa ver, tanto médico quanto enfermeiro, técnico, fisioterapeuta, quem trabalha com saúde, com a vida das pessoas. Vocês precisam saber que você precisa separar o que é a profissão, o que é a sua vida. Você precisa cuidar muito de você também e não esquecer do seu corpo humano, do seu corpo, da sua fisiologia, porque a gente acaba se entregando muito para os pacientes, esquece de si, e hoje um dos maiores índices de suicídio, de depressão é dentro da área da saúde, dos profissionais. Então vocês precisam cuidar de si, do seu psicológico, do seu equilíbrio e do seu bem-estar como pessoa, como ser social. Isso é importantíssimo, tá? E aí, agora eu acabei de ver que a gente teve algumas perguntas aqui no chat, tá? Só para deixar bem claro para vocês, para não deixar dúvidas passarem, né?
já tivemos até uma respondida aqui, mas a tempestade de citocinas é sepse? Porque ela faz parte daquele conceito de resposta exacerbada do sistema imunológico a uma infecção. Então, a tempestade de citocinas, ela leva à disfunção de órgãos, tá? Então, sim, faz parte da sepse, tá? É aquele primeiro momento mesmo. Mas é isso, pessoal. Muito obrigado pela colaboração de todos vocês, da participação. Vejo vocês na próxima aula e prestem atenção aí que dentro dos próximos minutos eu vou divulgar para vocês o conteúdo nas duas plataformas, tá? 20.6 e 20.7. Tá bom? Muito obrigado pela participação de todo mundo aqui, vocês foram demais, foram especiais hoje e sempre. Gosto muito dessas duas turmas porque vocês são pontuais, eu não me sinto sozinho na apresentação, mesmo que a gente não tenha aqui o vídeo de todo mundo, mas eu não consigo me sentir sozinho. Muito obrigado mesmo e até a próxima aula. Boa noite, obrigada, Daniel. Nada, valeu, gente. Boa noite, Daniel, obrigada. Boa noite.